Vamos falar um pouco sobre como consumir e utilizar essas tabelas. Mas é importante, antes, entender um pouquinho de arquitetura para falar sobre isso. Então, isso aqui já é os comandos que a gente já viu, né? E vamos falar um pouquinho da arquitetura que a gente vai usar. A gente viu aqui que o nosso projeto, ele tem, vou botar no nosso projeto, ele tem algumas pastas, nós já vimos, e eu falei que a gente ia explicar um pouquinho depois lá na frente, e chegou a hora de explicar. Então a gente tem aqui as pastas controllers, data, integration, você já sabe para que serve, models e repositories. Para que servem essas pastas? Por que a gente organizou dessa maneira? Vamos entender isso agora. Bom, a gente tem aqui um cliente, que pode ser, por exemplo, o Postman, que é o que a gente vai usar para testar. Pode ser mesmo um aplicativo aqui, uma aplicação aqui em Blazor, pode ser uma aplicação aqui em Angular, pode ser Flutter, uma N, NetMaui, pode ser qualquer cliente que vai falar com o nosso servidor aqui. Então aqui está o nosso servidor. De aplicação, esse que a gente está construindo agora, tá? Servidor web API. Ok? Então, seja lá qual for o cliente, ele vai fazer para cá um request. E ele vai querer, né? Vai precisar receber aqui um response. O protocolo utilizado, tanto para o request quanto para o response, é o HTTP. Tá? É o Web API REST HTTP. Bom, beleza. Aqui o nosso servidor vai bater aqui, né? A chegada, saída, vai bater lá a chegada e vai voltar para cá. Maravilha. Quando ele chegar aqui, ele fala com quem? Ele fala com uma camada chamada controller. Nas arquiteturas e etc., vai ser chamado de camada de apresentação ou camada de interface. Ok? Tá. Esse controller aqui, ele não tem todo o código, ele não faz nada, ele é só uma interface mesmo, ele só é o ponto de entrada do nosso servidor e o ponto de saída. É como se fosse ali um aeroporto, né, onde as pessoas chegam, saem. Então dentro do aeroporto não se faz nada, não tem negócios, não tem empresas, não tem... Não, as pessoas só estão de passagem ali. É para isso que serve o nosso controller. Aí o nosso controller vai falar com alguém, né, outra camada, e a camada, assim, essa é a camada de negócio. O que é a camada de negócio? Camada de regras. Camada onde está a inteligência do nosso sistema, né? Ele vai falar com a nossa camada de negócio. Essa camada aqui, a gente está chamando na nossa aplicação de service. Vamos olhar lá só para a gente relembrar mesmo, tá? Camada service. Não tem nada ainda lá, a gente vai construir. Aí, a service é que tem toda a inteligência, sabe o que fazer, o que jogar, de onde, o que faz com o dado, o que, que não faz, ele sabe tudo. Só que ele não acessa o dado diretamente. Ele vai falar com uma outra camada, que é a camada dados, né? Acesso a dados. Acesso. E aqui a gente chama de repository. A camada de repository que nós temos aqui dentro do código que ainda não tem nada. Beleza. Aí esse cara, né, negócios, se ele precisar gravar dados, ele manda para cá. Se ele precisar ler dados, ele manda para cá. E o nosso repository devolve para services algum resultado. Ou, por exemplo, se ele solicitou um dado, ele pede o dado vem para cá. Ele vai e mexe com isso, calcula, faz um monte de coisa. No final que ele tiver o resultado final, ele manda para o controller. Aí o controller simplesmente pega e devolve lá para o nosso cliente. O detalhe é esse, tá? O controller não pode ter inteligência, ele não sabe nada. Ele simplesmente passa a bola para o negócio, pega de volta e devolve. Ou seja, só um aeroporto. Chegada e saída de pessoas, só um terminal. Negócio é onde está a inteligência mesmo. E esse cara aqui que acessa dados também ele não entende nada do negócio. Ele só recebe um monte de demandas, ou pede algum dado, ou pede para ele gravar algum dado e devolve. Só isso. Você pode talvez pensar, mas para que tanta burocracia, né? Por que eu não recebi aqui o comando logo aqui no controle?
e aí já fazia toda a inteligência desse negócio aqui. Então, eu vou te explicar por que que isso não é legal. Por que que é vantajoso fazer assim, tá? Poderia falar: "Ah, porque todas as empresas grandes do mundo fazem isso". Só que isso não explica nada, né. Só porque eles fazem não quer dizer que tem que ser feito. Mas tem uma lógica por trás disso e por que que essas empresas trabalham dessa maneira. A lógica é a seguinte: imagina aqui que é um controle, pedindo para fazer um cálculo de nota fiscal, né. Ele vem aqui e para pegar o resultado da nota fiscal. Então eu tenho aqui cálculo, calc, nota fiscal. Aí, dentro desse calc, se fosse tudo aqui, tá? Dentro desse cálculo de nota fiscal, ele pegar os dados todos, acessar o banco de dados, um monte de tabela, a tabela de nota fiscal, tabela de itens da nota fiscal, e pegar as tabelas de tributos, tabela ia começar a calcular um monte de coisa, e gerar um monte de resultado, e no final ia devolver para cá o quê? Resultado do valor total da nota fiscal, com o imposto descontado, etc e tal. Maravilha. Aí eu tenho uma outra funcionalidade chamada imprimir nota fiscal. Porque aqui eu só queria calcular para ter uma visão. Agora não, agora eu quero imprimir mesmo. Opa, quero imprimir mesmo. Tá. O que, que ele tem que ter nesse código aqui, nesse controle? Tudo que tem nesse aqui tem que estar repetido aqui. Olha a duplicação de código. Uma série de problemas que isso pode causar. Porque assim, eu tenho um monte de código aqui, eu vou ter que repetir esse código aqui. Um dia eu descobri um erro aqui. Ih, tem um erro aqui, eu vou corrigir. Esqueci de corrigir aqui, o cálculo vai dar um valor e a impressão vai dar outro valor. Então, toda vez que alterar aqui, eu vou ter que alterar aqui. Esse código aqui tem 50 mil linhas. Eu vou ter que ter 50 mil linhas aqui. É complicado isso, né? Então a gente não quer isso. Em engenharia de software, a gente quer simplificar a vida. A gente quer manutenções simples, rápidas, eficientes e de baixo impacto. Então, o que que a gente faz? O controller não faz nada, manda para negócio. O negócio sabe fazer isso aqui. Calcular, fazer tudo, tal, tal. Então a gente pode chamar as mesmas regras de negócio, tanto para imprimir, ou seja, tanto o controller aqui em cima que imprime, quanto o controller que calcula, vão chamar a mesma regra de negócio. E a regra de negócio, se eu tivesse aqui dentro da regra de negócio todos os acessos a dados, se eu tivesse duas regras de negócio parecidas, elas teriam que ter todo o controle de insert e update no banco de dados. Aí de insert e update, o mesmo problema que eu tenho aqui em cima de repetição de dados, eu teria repetição também aqui nas regras. Então, para não ter isso, eu faço o seguinte: eu deixo ele acessar várias tabelas, né, dado, por exemplo, aqui nota fiscal, sei que não dá para ler nada, mas só para você estar ouvindo, né? Nota fiscal, item, tributos. E aí, outros controles, outras regras que também precisassem acessar tributos, reutilizariam esse código. Por exemplo, se aqui, no cálculo da nota fiscal, na regra de nota fiscal, eu tivesse que acessar tributos, e aqui, por exemplo, na pedidos, eu também tivesse que acessar tributos, eu teria esse mesmo código aqui, e um monte de outros lugares repetidos. Agora não, eu boto o acesso a tributos só num ponto único. Se essa regra de negócio aqui, de pedidos, precisa, ele acessa. Se precisa, ele acessa. Então eu tenho um código centralizado. Se eu alterar aqui, se tiver algum erro aqui, eu corrijo aqui. Automaticamente todo mundo aqui em cima está corrigido. Mesma coisa aqui, se eu corrigir uma regra de negócio, automaticamente todos os controles estão corrigidos. Então, essa forma é a forma mais inteligente, mais eficiente. Mas não estou dizendo que seja mais, tem outros modelos também de reutilização de código, tá? Esse modelo é bastante adotado no mercado. E ele é bem eficiente. Por isso que tem isso daqui. Parece ser burocrático, mas na verdade não é. É uma forma mais simples, mais rápida de reutilizar e centralizar código, reduzir custo de manutenção e aumentar a escalabilidade do sistema. Então, é necessário sim ter essas camadas para a gente fazer isso. Nós vamos ver na prática como fazer isso a partir da próxima aula.